Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre divisão de números racionais. A gente está estudando números racionais, né? E a gente vai trabalhar um pouco sobre como trabalhar com a divisão nas suas diferentes representações, né, de número racional. Seja a representação fracionária, né, que a gente vai começar por ela, e depois vamos falar um pouquinho da representação decimal também. Beleza, gente? Fica de olho aí no vídeo. E antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho de notificações para quando a gente postar novos vídeos, vocês receberem a notificação aí do vídeo também. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, seu like. Tudo bem, gente? Bora lá pro vídeo? Já ia me esquecendo. Se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, pessoal, como eu disse para vocês, nesse vídeo a gente vai falar da divisão de números racionais. Para a gente começar a falar de divisão de números racionais, a gente vai começar a falar de frações. E a gente já aprendeu que frações equivalentes, né, são aquelas frações que elas têm algarismos diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Então eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de duas frações que são equivalentes. Presta atenção no exemplo que eu vou montar para vocês. Eu vou fazer aqui uma representação de uma fração. Tá? A gente vai ter aqui uma fração e eu vou fazer a equivalente dessa fração. Veja só, eu estou dividindo o inteiro em 8 partes do mesmo tamanho e formato, mais ou menos, né? A gente não é desenhista, é desenheiro, né? E aí o que acontece? Essa fração aqui, ela foi dividida em 8 partes, esse inteiro, né? E a gente vai pegar aqui um total de 5 partes dela. E a gente sabe bem que quando a gente está trabalhando com uma fração com 5 partes de um total de 8, essa fração se refere a 5 oitavos. Né? O denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador representa quantas partes a gente considerou. Aqui do lado eu vou fazer então a nossa fração equivalente. Ou seja, eu vou fazer um inteiro que eu vou procurar ser fiel aí ao tamanho dele, mais ou menos do mesmo tamanho do outro inteiro, e a gente vai dividir ele em um pouco mais de partes. Vocês vão reparar aqui, que a gente vai fazer um pouquinho mais de partes. Bondade da minha parte, dizer um pouquinho mais é bem mais, né? Olha só. Então a gente tem aqui o inteiro dividido em 32 partes. Então eu já vou até colocar o denominador aqui, que é 32. E o numerador, por sua vez, vai ser esse aqui, A gente vai pintar dessas 32, que a gente tem a divisão aqui. Eu não vou pintar muito caprichadinho não, só para a gente ter uma noção, né? Das partes aí desse inteiro. Olha só. Eu pintei um total, de 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20 partes. Então a gente tem 20 32 avos. 20, né, gente? Não 30, 20. Então se você observar, a primeira fração e a segunda, elas têm a mesma quantidade pintada. Porque se a gente reforçar um pouquinho essa linha aqui, reforçar essa, você vai ver aquela divisão original, né? Não deu para ver muito bem, mas dá para entender que essa figura tem a mesma quantidade pintada azul do que a anterior. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que essas duas frações, elas são as ditas frações equivalentes. Como que a gente verifica a equivalência dessas duas frações, né? Como que eu posso mostrar essa equivalência? Para sair dessa fração e chegar nessa, nós vamos pegar os 5 oitavos, e nós multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, que no caso aqui é 4. Esse fator aqui que está multiplicando é o 4. Então o 5 vai virar 20, o 8 vai virar 32. Pois bem, essas frações elas são diferentes, escritas de modos diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Então eu posso dizer que 5 oitavos e 20 32 avos são equivalentes. Legal, aí você vai falar assim, tá, tudo bem, professor, equivalentes, beleza, isso aqui a gente já estudou, já faz tempo, a gente já sabe,
né? Sim, elas são equivalentes, isso a gente já sabe. Mas a gente viu há pouco tempo também uma outra informação que a gente vai juntar com essa já já. O que a gente viu há pouco tempo? Que o produto de dois números que são inversos, a multiplicação de dois números inversos é sempre igual a 1. Então se a gente pegar o exemplo dos 5 oitavos, ó, vou colocar aqui uma espécie de um subtítulo pra gente, eu vou até colocar numa corzinha diferente, ó. Produto de inversos. A gente vai usar essa informação, tá? Produto de inversos, olha o que acontece quando você multiplica inversos. Você vai multiplicar dois números que são inversos, então você vai ter 5 oitavos, 5 oitavos, desculpa gente, vezes 8 quintos. É o inverso. Ora, essa conta vai dar, se eu fizer passo a passo, ela vai dar 40 quarentaavos, que corresponde ao inteiro. Se você simplificar isso, vai se dividir por 40, né? A divisão seria por 40 e por 40. Aí chegaríamos no inteiro. Beleza, gente. Então, sabendo essas duas propriedades, vamos lembrar um pouquinho sobre como fazer divisão entre duas frações. Então, por exemplo, para a gente fazer uma divisão entre duas frações, que é uma outra revisãozinha que a gente vai fazer aqui, ó, divisão entre frações. Divisão entre frações. Deixa eu só ver se a gente não está chegando. Não, a gente tem bastante lousa ainda. Dá aquela conferida básica para ver se a gente está chegando no final. Para fazer a divisão entre duas frações, a gente tem o seguinte, ó. Olha que interessante. A gente tem uma fração, por exemplo, 4 nonos dividido por 3 quartos. São duas frações que a gente tem aqui para dividir, né? A gente sabe que a divisão ela também pode ser representada, né, ela pode ser substituída por essa outra representação que eu vou fazer aqui, que é a representação de fração de frações. Como assim, professor? Dividir dois números, por exemplo, ó, se eu fizer assim, 2 dividido por 5, eu posso representar isso como 2 dividido por 5. É uma outra maneira de representar a divisão. Então aqui, olha que interessante, gente. Eu tenho 4 nonos dividido por 3 quartos. E eu posso representar essa divisão como 4 nonos dividido por 3 quartos. Agora eu preciso ter certeza se vocês estão vendo. Estão vendo, que beleza. Olha lá, eu tenho uma divisão feita. Pelo menos escrita em forma de fração. E aí o que eu vou usar agora aqui? Para explicar essa divisão para vocês, eu vou usar esse fato associado com esse. Veja só, gente, presta atenção. Eu quero transformar essa fração de baixo no número 1. Porque se ela virar o número 1, eu deixo de ter essa fração. O número 1 é neutro. Para ela virar o número 1, eu vou multiplicá-la. Vê só, eu vou multiplicar essa fração pelo inverso de 3 quartos. Que a gente sabe muito bem que é 4 terços. Agora, gente, a gente acabou de ver aqui em cima, aliás, que se eu multiplicar o numerador ou o denominador por um certo número, se eu multiplicar o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Se eu multiplicar o 8 por 4, eu vou ter que multiplicar o 5 por 4 também, tá? Então, se eu multipliquei aqui embaixo o 3 quartos por 4 terços, eu vou ter que multiplicar aqui em cima o 4 nonos por 4 terços. Agora, olha o que vai acontecer, gente. Presta atenção nesse momento aqui, ó. A parte de cima, ela vai continuar do mesmo jeito. Eu não vou mexer muito nela, não. Eu vou deixar 4 nonos vezes, vou até deixar nas mesmas cores, tá? Vezes 4 terços. Só que, gente, olha a parte de baixo que legal que vai ficar. Quando eu fiz 3 quartos vezes 4 terços, a gente aprendeu aqui, ó, no produto de inversos, que quando eu multiplico inversos, dá 1. Então aqui embaixo, o resultado que vai dar, eu vou até fazer de vermelho para dar aquele destaque, vai dar o número 1. E a gente sabe que o número 1 é neutro. O que isso quer dizer, professor Rodrigo? Perceba, veja só. Olha, a gente vai ter o seguinte. Tem um professor youtuber aí que fala, agora perceba. Aí, gente, presta atenção, ó. Se a gente cancelar esse 1 aqui, porque ele já não vai servir mais para nada, a gente simplesmente vai ter a conta 4 nonos vezes 4 terços. Agora, gente, pensa no seguinte, todo esse processo que eu desenvolvi aqui,
era para explicar um negócio legal para vocês. Quando você vai dividir duas frações, você pode pular essa história toda. Imagina fazer uma ponte, ó, daqui para cá, assim, ó. Eu vou fazer essa pontezinha aqui de vermelho, ó. Você pular esse cara todo aqui e falar, não quero fazer tudo isso e vir direto para cá. Dá para vir direto, professor? Dá, graças a Deus que dá. Porque o que a gente percebe aqui? O 4/9 continua sendo ele mesmo. A conta de divisão, no fim das contas, se tornou conta de vezes. Porque eu fui fazer fração equivalente, eu fiz vezes. E olha que legal, o 3/4 ele virou 4/3. Em outras palavras, gente, para dividir frações, o que a gente faz? Agora vamos colocar a regrinha aqui do lado. Para a gente dividir frações, a gente conserva. Então vamos lá. Para dividir frações, conservamos a, vou fazer um A melhor aí, a primeira e multiplicamos pela inversa. É pela inversa, não pelo inverso, tá? É pela inversa, porque fração é um substantivo feminino. Olha, aula de português no Descomplicando a Matemática, hein? Pela inversa da segunda. Então tá aqui a nossa regra. Vamos fazer um quadro bonito aí para nossa regra, para a gente destacar, saber que isso aqui, ó, informação valiosa para a gente guardar. Então, como a gente já estudou adição, subtração de frações, né, que a gente viu até que dá para fazer pelo MMC ou pelo método borboleta, a multiplicação a gente já viu que é bem tranquila de fazer, né, a multiplicação, a conta de vezes. E a gente acabou de ver que a divisão também, ó, mamão com açúcar, né, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Super tranquilo, né, gente? Isso é a divisão quando a gente está tratando da representação fracionária, tá? Essa é a representação fracionária. Mas, professor, você não ia falar de números racionais? Sim, eu vou falar de números racionais. E fração é uma representação de número racional. Né? A gente tem uma representação que é a fracionária, tá? Agora, quando a gente fala de divisão de frações com racionais, a gente está pensando em racionais relativos. Então a gente tem que prestar atenção numa outra coisa, que é a nossa famosa regra de sinais. E a regra de sinais da divisão, ela é a mesma da multiplicação, tá? É uma regra bem básica, eu costumo fazer uma tabelinha para explicar isso, né? A gente tem aqui os elementos da divisão, vamos colocar assim, ó. Dividendo. Dividendo é o primeiro elemento da divisão. Divisor é o segundo. E quociente é a resposta. Como a gente está falando de racionais, não cabe resto aqui, né? A gente não vai tratar de resto. Ó, dividendo, divisor, quociente. Aí a gente faz uma tabelinha simples assim. E uma forma bem fácil de lembrar essa regra, gente, tá? Bem tranquilinha de lembrar, é a gente pensar em sinais iguais e sinais diferentes, tá? Olha só, presta atenção como que eu vou fazer aqui, ó. Na verdade, essa parte do quociente até eu fiz errado aqui. Opa, deu uma sambada ali na minha linha. Mas vai ficar assim porque, como diz o pessoal, a primeira é a que vale, né? Então, olha só. Eu posso fazer aqui, ó, dividendo mais, divisor mais, ambos positivos, quociente positivo. E se eles forem ambos negativos, também dá positivo, porque aqui a gente tem o oposto do oposto. É aquela regrinha de sinal básica que a gente já viu com inteiros. E aí o que acontece? Na segunda parte aqui da nossa tabela, a gente vai ter justamente os sinais diferentes. Mais com menos ou menos com mais. E no caso de sinais diferentes, a gente vai ter como resposta menos. Para explicar,
Aqui você tem conserva o negativo, ficou negativo. Aqui você tem altera o positivo. Então alterar o positivo é se tornar negativo. Beleza, gente? Essa é a nossa regra de sinais. Então, daí pra frente, a gente obedecer essa regra de sinais, tá? A gente vai obedecer para conseguir fazer, por exemplo, uma divisão, né, com alguma tranquilidade. Bom, além da representação decimal, da representação fracionária, eu já estou empolgado querendo falar da representação decimal, né? A gente tem também a representação decimal. Então a gente vai falar um pouco de representação decimal da divisão. Para dividir, vamos colocar assim, ó, representação decimal. Representação decimal. Gente, presta atenção numa coisa importante, tá? Eu não vou falar mais da regra de sinais, ela vai valer tanto para fracionária quanto para decimal. Só que na decimal acontece o seguinte, ó, pensa nesse exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Exemplo. Se você quiser fazer uma divisão, como por exemplo, 10,24, 10 inteiros e 24 centésimos, tá? Dividido, por exemplo, por 12 inteiros e 8 décimos. Olha que interessante, eu tenho uma divisão aqui para fazer, né? Eu poderia representar essa divisão de decimais da seguinte maneira, eu poderia transformar em frações e fazer assim, ó, eu tenho 1024, e a gente já sabe transformar isso, a gente já aprendeu, eu conto uma, duas casas e coloco 1 com 2 zeros, porque são duas casas, dividido por 12,8, que no caso vai virar 128, só que ele só tem uma casa, então é 10. A gente vai fazer uma coisa que vai ficar bem interessante, tá, gente? Presta atenção. Eu quero forçar esse número de base 10 aqui embaixo ficar igual ao outro. Então, para forçá-lo, eu vou ter que multiplicar essa segunda fração por 10 aqui. E se eu multiplicar por 10, multiplicar por 10 embaixo, eu vou multiplicar por 10 em cima também. Gente, presta atenção em como que vai ficar a escrita dessa divisão. Ela vai ficar assim, ó. Vou continuar ela aqui, tá? Vai ficar 1024 sobre 100. E vai ficar 1280 dividido por 1280, certo? Sobre 10. Aliás, sobre 100, né? Eu alterei justamente para ficar 100. Por que eu fiz essa alteração? Porque a gente acabou de aprender que quando você vai dividir duas frações, você pode transformar isso numa multiplicação, como essa, ó. 1024 sobre 100 vezes 100, que ficou um pouco apertado, né? Sobre 1280. E olha, gente, que legal. O 100 sobre 100, ele pode se cancelar. Porque 100 dividido por 100 vai cancelar. São números que vão dar 1. Se eu cancelar o 100 sobre 100, a minha conta no final da história se tornou 1024. Essa é a conta que eu vou ficar, ó. 1024 dividido por 1280. Quer dizer que no final da história, a conta que eu cheguei vai ser 1024 dividido por 1280. Uma conta com dois números inteiros. Aí você vai falar, tá, professor, o que você queria com tudo isso? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha para esse camaradinho aqui, que era a conta original, e olha para a conta que ficou agora. Sabe o que a gente fez? A gente não dividiu nada ainda, mas o que a gente fez foi igualar as casas decimais. Aqui eu tinha duas casas decimais, aqui eu tinha uma. Agora imagina o seguinte, ó, se a vírgula ainda tivesse aqui e aqui, como estavam antes, agora eu tenho duas casas e aqui eu pus um zerinho, tenho duas casas. E aí eu anulei a vírgula, ou seja, igualei as casas decimais e cancelei a vírgula. Então a regra para dividir números decimais é você deve igualar as casas decimais e cancelar a vírgula. Eu vou apagar esse pedaço para poder escrever essa regra aqui, tá, gente? Então vamos lá, para mim vai ser 2 minutos, para vocês vai ser 1 segundo e tá lá. Paguei tudo. Para mim demorou, para você foi rápido. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma regrinha para divisão de decimais.
Para dividir números decimais, que é a outra representação que a gente tem de números racionais, para dividir números decimais, igualamos as casas decimais às casas decimais vírgula, eliminamos a vírgula e dividimos os números inteiros. Os números inteiros que restaram, né? Então essa é a regra, tá? Tudo que eu expliquei era para chegar aqui nessa regra. Então você fala assim, eu entendi mais ou menos, professor, o que você explicou. É importante entender bem o que eu expliquei. Mas é muito mais importante você saber aplicar essa regra, tá? Então, deixa eu fazer aquele quadro bonito aqui também. Tortinho. Ele é tortinho, mas ele é camarada. Bom, então tá lá. Nossa, mas aqui ficou muito torto, né? Vou fazer uma coisa um pouquinho mais reta. Aí, tá bonito. Se você viu o vídeo até aqui, fala assim, ficou mais reto, hein, professor? Escreve aí no comentário, vamos ver se vocês estão ligados aí no vídeo. Quero ver cada um de vocês escrevendo nos comentários. Ó, ficou mais reto, professor. Bom, e aí, gente, presta atenção nisso, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? Dividir, só para finalizar aqui com o nosso exemplo, né? Então eu vou fazer agora o 1024, imagina que era 10,24, né? Vamos começar assim do zero. Dividido por 12,8. A gente costuma fazer aqui na própria divisão, a gente faz assim, ó. A gente vem aqui, acrescenta um zero para igualar as casas decimais, igualou, como está aqui, e a gente vai lá e dá um rabisquinho na vírgula, ignora a vírgula, ó, risca ela. Fala, ó, a vírgula não precisa mais. Certo? Aí a gente vai dividir então 1024 por 1280 e já começa não dando para dividir, a gente tem que colocar 0, vírgula e acrescentar um zero que não tem. Agora 1280, quantas vezes cabe no 10.000 e não sei quanto? Bom, a gente tem que fazer uns testes, né? Olha, gente, eu imagino que 8 vezes talvez fica bem apertado. Eu vou tentar 8 vezes, tá? A gente poderia tentar 7 vezes primeiro. Vamos tentar 7. 1280 vezes 7. Se for pouco, a gente tenta 8. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 2, 14. Com 5, 19. Vai 1. 1 vezes 7, 7. Mais 1, 8. Eu acho que deu pouco. Vamos tentar um pouquinho mais alto. Vamos tentar o 8. E é assim que a gente faz, pessoal. A gente tenta, né? É lógico que às vezes a gente vai bem mais certeiro. Eu primeiro falei de tentar o 8, daí eu recuei aqui. Vamos dar uma olhada se o 8 fica legal. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 2, 16. Com 2, 22. Vão 2. E 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Olha, mas não tinha como ser mais certeiro, né? Então a gente coloca aqui 8 vezes. 8 vezes esse número dá o próprio 10.240, é assim que a gente vai chamar ele mesmo. E o resto é zero, a conta acabou por aqui. Professor, e se o resto não tivesse dado zero? Aí a gente continuava a conta colocando mais zerinhos aqui. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Eu vou agora apagar toda essa lousa aqui, que para mim vai demorar 2 minutos e para você vai demorar 1 ou 2 segundos. E eu vou fazer um exemplo com o número fracionário e um exemplo com o número decimal para vocês, beleza, gente? Então prepara aí que eu vou apagar toda a lousa. 3, 2... Tá lá. Bom, vamos fazer os exemplos, então. A gente vai como um primeiro exemplo trabalhar com a fração, né? Então eu vou colocar assim, ó, menos 16 22 avos dividido por menos 10 77 avos. Pronto. Olha só, pessoal, presta atenção, tá, nessa divisão.
Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiríssima coisa que a gente vai pensar aqui, é na regra de sinais. A gente já pode pensar na regra de sinais para colocar o que vai ser a nossa resposta, tá? Eu poderia até, posso até montar as frações, né? Por exemplo, colocar assim, ó, menos 16, 22 avos, vezes o inverso da segunda. E o inverso continua sendo menos, tá? Lembra que trocar de menos para mais não é inverso que chama, é oposto. E aqui eu estou tratando de inverso, inverter. Agora sim, ó, regra de sinais. Sinais iguais dá mais, tranquilidade. E a gente vai fazer a conta, 16 vezes 77, 22 vezes 10. Só que tem umas dicas legais, eu posso fazer a conta enorme, né? Fazer 16 vezes 77, 7 vezes 6, 42, vão 4. Vai ver que eu vou falar bem monótono para você ficar triste de ter que fazer a conta. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Aqui também dá 112, porque é 7 de novo. 3, 2, 1. 1232. Olha que coisa. Sobre, aí eu vou fazer 10 vezes 22. Vai ser mais fácil, né? 220. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou simplificar essa fração, que já é positiva e coisa e tal, né? Aí a gente vai dividir por 2. Aí vai dar 1232, a metade de 1200 é 600, de 32 é 16, então é 616. Metade de 220, 110. Dá para dividir por 2 de novo. Aí vai ficar mais 308 sobre 55, que é a metade de 110. Aparentemente não dá para fazer mais muita coisa não, né, gente? Mas na verdade dá. Você não está enxergando muito bem, mas dá. Dá para dividir esse cara por 11, por incrível que pareça. Esse não é tão incrível não, porque 55 por 11 a gente vê de longe, né? 55 por 11 dá 5, facinho. Agora 308 por 11, professor, você foi longe, hein? Pois é. Mas ó, 30 por 11 dá 2 vezes 11, 22. Método longo aí de prêmio, tá? Sobra 8. Baixo 8, ó que lindo, deu 88, vai dar 8 vezes. 11 vezes 8 dá 88, 88 não sobra nada. Então deu 28 quintos. Cara, deu trabalho, né, fazer essa divisão de fração. Deu 28 quintos positivo. Agora olha só, você poderia, ou até tirei a lousa do lugar aqui. Você poderia ter encurtado esse processo. Em vez de fazer a conta toda, a gente pode fazer um negócio que é isso aqui, ó. Presta atenção na ponte aí, ó. Tô fazendo a ponte aí que facilita a nossa vida, hein? Você poderia simplificar aqui a conta. Essa simplificação, gente, é assim, ó. 77. Sempre tem que ser um de cima e um de baixo. Esses dois caras dão para dividir por 11. Se eu dividir o 77 por 11, vira 7. Se eu dividir o 22 por 11, vira 2. Agora o 16 e o 10, olha que legal, ó. Dá para dividir... Opa, caneta errada. Dá para dividir aqui, ó, também? Dá. Dá para dividir, ó, o 16 por 2, que vai dar 8. Ok? Vai dar 8. E dá para dividir o 10 por 2, que vai dar 5. Ainda tem mais uma simplificação. O 8 e o 2 também podem se simplificar entre si. O 2, simplificando com 8, dá para simplificar por 2. O 2 vai virar 1 e o 8 vai virar 4. Olha os números que sobraram, ó. 4, 1, 7, 5. Vamos fazer a conta? 4 vezes 7, 28. Uma vez o 5, 5. Então isso é um truque muito bom, né, gente? Evita toda essa tortura aqui. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo com frações. Agora vamos para o exemplo com número decimais, para a gente acabar nosso vídeo que já está ficando longo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, menos 31,4, 31 inteiros e 4 décimos, dividido por mais 0,25, ou 25 centésimos, como a gente está acostumado, né? Para fazer essa divisão, eu vou fazer aqui embaixo, e eu vou aplicar aquela regra. Primeiro, eu já vou fazer o seguinte, ó, menos com mais dá menos, sinais diferentes dá menos. E agora eu só me preocupo com os números. Então,
eu escrevo aqui 31,4 e aqui eu coloco 0,25. Eu vou igualar as casas decimais. Eu vou colocar um zerinho aqui, fica 2 contra 2, cancela a vírgula. Então agora eu tenho 3.140 dividido por 25. Eu vou agrupar aqui o 31. 31 por 25 dá uma vez. Uma vez 25 é 25. Sobram 6. Desço 4. 64 por 25, olha que legal, ó. 64 por 25 vai dar 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. Sobra 14. Aí eu baixo esse zero, que é o último número daqui. 140 por 25 dá 5 vezes. 5 vezes 25 dá 125. Sobram 15. Eu tô com medo de chegar no fim da lousa aqui, gente. Ah, não, mas vocês estão vendo bastante lousa aí ainda, hein? Então vamos lá. Acabaram os números de descer. Então o que eu tenho que fazer? Põe vírgula aqui. E vai descer um zero direto para cá. Um zero que não tinha lá. Eu vou até fazer ele de vermelho para dar um destaque, ó. É o zero decimal, ou seja, o zero que agora vai entrar na vírgula. É, professor, mas aqui não era já decimal? Não, a gente cortou essas vírgulas. Os números viraram 3.140 dividido por 25. E 150 por 25, olha que coisa linda, hein, gente? 6 vezes exatas. A caneta até quis desistir, ó. 6 vezes exatas, 6 vezes 25 dá 150. E o resto dessa subtração é zero. Então ficou 125 inteiros e 6 décimos negativos, pessoal. Então esse é o nosso vídeo de divisão com números racionais. Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso nos ajudará muito. Tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal crescer aí pelo YouTube. E deixar o seu joinha e indicar para os seus amigos, as pessoas que você conhece que podem aprender com essa matemática aqui, beleza, gente? Muito obrigado, é isso aí, por hoje é esse vídeo aí mesmo, gente. Falou, valeu, obrigado, tchau, e por hoje é só!